pessoal, começando mais um episódio Livres, Leves e Soltas. E hoje a gente vai falar um pouco sobre sono infantil. A Lívia, que também é consultora em sono infantil, vai trazer algumas informações que pode ajudar você. E sempre a gente fala, né? Despertou curiosidades, precisa de ajuda, procura a Lívia, que faz esse trabalho. Sempre pesquisa. Eu acho que informações nunca é demais, né, Lívia? Pode falar. Eu acho que é importante isso que você falou da informação, porque às vezes as pessoas elas ficam, às vezes com vergonha, com medo, às vezes eu recebo muito assim, ai, eu vou te fazer uma pergunta, mas você não ri? Tem muito disso, Eu vou né? te fazer uma pergunta, mas você não vai achar esquisito? As pessoas ficam com... eu percebo que não só em relação a isso, mas em tudo, as pessoas às vezes ficam na ignorância porque tem medo de perguntar, por parecer ridículo, por parecer uma pergunta boba, e nada é bobo. Eu acho que toda dúvida, às vezes a sua dúvida é a dúvida da maioria, né? E às vezes o que você acha que pode ser uma dúvida boba, uma pergunta boba, pode ajudar tanta gente, inclusive você, né? E saber que a sua dúvida é a minha dúvida, eu acho que fica algo naturalizado. Exato. E a gente fala, poxa, né? A gente se encontra, se identifica e normaliza, né? E normaliza, vamos normalizar ter dúvidas, né? E dúvidas, eu vou falar bobas, entre aspas, porque nunca são bobas. Se é uma dúvida, é algo que te desperta, que te incomoda, eu acho que seria a palavra melhor. E pode ajudar e melhorar. E pode ajudar e melhorar. Lívia, sono infantil. Eu acho que a maioria das mães ou pais já passaram por problemas, o bebê não dorme. E a privação de sono na maternidade, pelo menos para mim, foi o maior desafio entre todos. A privação de sono me deixou, assim, fora de mim. Foi, sem dúvidas, o maior desafio e eu acho que o mais cruel, assim, né? Para mim, a maternidade sempre foi muito leve, sempre foi muito bom. Sempre, sabe, amei tudo, tirando a privação de sono. E entender um pouco mais sobre esse momento, ter conhecimento e saber que você pode melhorar o sono do bebê, eu acho que são coisas fundamentais para te salvar, para te dar um norte. Porque na hora do desespero, a gente fala, meu Deus, e agora? O que eu faço? Estou desesperada. E tem solução, né, Lívia? Se não tiver uma solução de imediato, que nunca as soluções são de imediatos, mas pode ajudar, né? Você vai sobreviver. Eu acho que seria acho falar. Que tem soluções, mas elas não são mágicas, né? Eu lembro bem do episódio que nós fizemos com a Bárbara, né? Exato. Que ela falou um pouco, assim, né? De algumas mães, né? Ah, mas meu bebê não dorme, né? Nenhum bebê dorme, né? Nenhum bebê dorme. Você sabe que até... mas ele quer ficar no peito o tempo todo. É um recém-nascido, né? A Lívia fala uma coisa, e uma vez eu até falei pro Michel, eu falei, nossa, mas as pessoas não falam, estou dormindo como um bebê, então você não dorme bem, você fica acordando 1000 vezes. Não dorme. Não é, Mil que nem um neném. Dormiu igual um neném, já penso, dormiu nada, você não tá sabendo de nada. É o que a Lívia falou, a gente entende que o bebê vai dormir maravilhosamente, E né? novamente, Carol, a gente desconstruir e entender que a gente está em volta de mitos e tabus e perceber como é que a sociedade enxerga e acolhe a criança. A criança. E é fundamental isso, é aquela questão, exige-se uma maturidade de bebês que não existe, gente. Que é a mesma coisa que a Lívia também fala muito sobre isso no grupo Materna, que é um grupo de acolhimento às mães, sobre, a Lívia sempre fala, pega no colo, acolhe, a criança ela precisa disso tudo, ela precisa ir para o peito, né? A criança ela não tem a maturidade de estar manipulando os pais, vou manipulá-lo para ele. Não tem isso, né, Lívia? Eu acho interessante a gente pensar que cada idade, né, tem uma maturidade, cada corpinho, né, tem uma fisiologia, mas a gente entender que realmente, né, os bebês, eles precisam de colo, eles precisam de acolhimento, né? Os bebês, eles não conseguem se acalmar sozinhos. E é no contato físico que eles se acalmam. Então, sempre que eu falo em consultoria do sono infantil, eu não trabalho com abordagem que o bebê chora desassistido. Jamais. Porque esse bebê precisa de um regulador emocional, né? E nós, pais, mães, cuidadores, a gente é que vai ser o padrão, né, para ele, que vai ser o modelo, né? Então, aquele bebê que chora, ele precisa ser acolhido. E o contato físico para ele é fundamental. Então, aquela coisa, deixa chorando, que uma hora ele dorme,
Isso é desumano. Exatamente, eu acho que a Lívia tocou num ponto fundamental. Eu fico até arrepiada assim quando fala, porque eu vejo meu menino e eu fico imaginando crianças que às vezes ficaram chorando sem acolhimento por falta de informação dos pais, né? Falta de informações dos pais. Gente, é cruel. Jamais deixe uma criança chorando sozinha, porque a criança não tem a maturidade para entender que ela vai chorar até dormir. Ai, mas o meu chorou, não morreu. Mas o meu chorou e dormiu. É uma das perguntas. Era para morrer? E aí você pensa, ai, mas eu chorei. Mas quantos problemas talvez você tem psicológico de insegurança e vários outros que podem surgir por conta disso, né? É importante entender que, assim, a gente não trabalha... Eu não trabalho com um método que deixa chorando. E, assim, não é bacana você escolher esse método por conta de que não vai te trazer benefício, vai te trazer prejuízo. Porém, eu acho que a gente tem que olhar também para a saúde mental dessa mãe. Exato. Porque, às vezes, eu tô aqui pensando, alguém assistindo e falar, poxa, teve um dia que eu enlouqueci, mas e eu não dei conta e eu deixei meu filho chorando. Né? Então, assim, a gente também... Eu acho que tem que olhar para essas mães, para essas famílias que não tá com a saúde mental em dia, né? Quem hoje em dia tá, mas assim, eu acho que já deve ter passado por uma situação assim. E que acontece, né, Lívia? O que a gente está falando é na rotina de fazer isso. É na rotina de deixar a criança desassistida nesse período para que ela durma, para que não essas coisas que acontecem, porque às vezes é melhor mesmo vou deixar meu filho, minha filha, respirar, se acalmar, ir para lá, respirar calma, do que lá chacoalhar na hora do nervo, que pode acontecer. São exceções que acontecem no dia a dia das mães. E o que é indicado realmente quando eu não estou em condição de acolher o meu filho, né? Exato. Eu vou me acalmar, eu vou respirar e depois eu volto, porque o momento pode ser pior. Pode ser pior, né? Exatamente. Mas o que nós estamos falando eu escolher um método em sã consciência. Estou pensando no método para ver como é que eu vou acolher, fazer com meu filho. Me falaram que deixar chorando. Não. E não nessas intercorrências da maternidade que a gente sabe que a maioria das mães são sobrecarregadas. Eu acho que sinônimo de mãe é sobrecarregada, né? Eu acho que nunca conheci uma que não seja. Então a gente sabe que pode acontecer. E é o que a Lívia falou. Se acalme, respira. E pensa, vai passar, procure uma rede de apoio. Às vezes você não tem da família, mas você pode encontrar de outras mulheres, né? E eu sempre lembro, tem um grupo materna. Olha, Carol, olha, Lívia, não tenho ninguém. Tô aqui vendo vocês, estou desesperada. Procura o grupo materna, sabe? Pode procurar a gente tá ali no meio, se quiser conversar no particular, procura, vamos conversar. Eu acho que conversa, ela alivia. Fala tudo que vier à cabeça e não sinta culpa. Porque a culpa é a pior inimiga da mãe. E a gente sabe que as mães têm essa coisa de ficar se culpando, né? Por procurar o melhor para o filho, acaba se culpando. E eu acho que, falando do sono infantil, uma coisa que a gente tem que pensar quando você tem uma dificuldade muito grande na sua vida com relação ao sono da sua criança, acaba atrapalhando o sono da casa toda, né? Desestabiliza tudo, né? Mas aí a gente fala que também não é só uma questão do sono, é uma questão de apoio, de divisão de tarefas, de rotina, que é onde, assim, é o ponto principal da gente entender a rotina dessa criança. E é o que eu sempre falo, não é fazer aquela criança caber na rotina do adulto. Sim. É o adulto que tem que caber na vida da criança. Né? Porque o adulto tem maturidade, o adulto tá já desenvolvido, digamos. A gente né? Ele espera esse recurso interno, né, para lidar. Agora, a criança, ela está em desenvolvimento, ela está aprendendo, ela está desenvolvendo recursos. Né? Então, assim, que a gente consiga entender que a gente tem que planejar a rotina em torno da vidinha dessa criança, em torno do desenvolvimento dele, no que ele dá conta, dentro da individualidade, do parâmetro do desenvolvimento e da fisiologia dele mesmo. Então, é muito comum crianças estarem com sono, cansadas, exaustas, mas porque elas estão fazendo a rotina dos pais. E eu acho assim, se você pudesse definir a questão do sono infantil, seria pela rotina a criança, colocar a criança dentro de uma rotina, todos os dias seguir aquilo. A gente sabe que acontecem intercorrências na vida de todo mundo, né? São exceções, mas eu falo assim, no cotidiano, sempre a mesma coisa, nos mesmos horários, do mesmo jeito? O sono infantil, a consultoria, eu trabalho sob alguns pilares, né? Um deles é a rotina, né?
Outro são hábitos, que é uma coisa que a gente vai avaliar quais são os hábitos que podem ajudar e quais os hábitos que podem não ajudar tanto assim, né? A questão do ambiente, né? Onde essa criança dorme também faz toda a diferença. E apego, né? Porque para a criança poder dormir e descansar, ela precisa se sentir segura, né? Então, são esses 4 pilares. Mas uma das coisas que a gente faz é elaborar essa rotina. E essa rotina é todo dia. É por isso, né? Rotina. Não tem como. Exato. Nunca eu posso sair? Sim, pode. Depois que você já conseguiu estabelecer, você pode sair. Mas que esse sair não vire a rotina. Exatamente, exatamente. Hoje eu consigo sair, de final de semana acaba saindo um pouco da rotina do Theo, mas ele já tem 2 anos, já tá todo estruturada a forma. Uma das dicas que me ajudou muito, que a Lívia me deu quando o Theo era pequeno, é que o Theo ele era bem difícil para dormir, né? Ele acordava muito, né? E eu lembro que você me deu uma dica assim, Carol, ambiente breu, super escuro. Eu lembro que você falou assim, até se tiver a luz da babá eletrônica, aquela luzinha que fica, tampa com uma fita, para deixar tudo muito escuro. Porque a criança não vai precisar daquela luzinha acesa. A gente às vezes faz isso, né? Deixar do banheiro acesa para ficar um clarinho. E isso me ajudou muito, porque eu percebi que ele dormia melhor, ele tinha mais facilidade quando estava tudo nocaute. Tem criança que é mais sensível à luz, tem criança que não. Mas principalmente para o sono noturno, quando a gente tem algum ponto de luz, ar-condicionado, babá e tal, quando a criança vai fazer a transição de sono, ela tem um leve despertar e ela interage com o ambiente. Então, é uma coisa que chamou atenção. Às vezes ela tá virando pro canto, ela vai dormir, olhou aquela luzinha e ela fala, Tô disposta. Despertou, entendeu? Às vezes, então se tá o escurinho mesmo, a criança ela consegue às vezes fazer essa transição e emendar o sono. Então, às vezes, coisa simples. Sim, e assim, um outro ponto também, que as pessoas às vezes confundem. Eu não vou deixar dormir de dia porque não vai dormir de noite. E é ao contrário, né? E é uma judiação. Eu falo que é um sofrimento tão grande. Eu, quando eu tô com sono... Nossa, Então, assim, a criança... O sono noturno, ele começa a ser feito a partir do momento que a criança acorda. Então, tudo que ela vivenciou durante o dia, ela tem que chegar pro sono noturno descansada. Para ela poder ter uma boa noite de sono, para ela conseguir ter um sono mais tranquilo e um sono mais prolongado. É diferente da gente, né? As pessoas... É porque a gente, às vezes, olha as crianças como se fossem mini adultos. Os bebês como mini adultos. E não são. É diferente, fisiologicamente, é diferente de tudo. Por isso que é importante que a criança tenha dentro da faixa etária dela, né? Cada criança vai ter o tanto de sonecas, enfim. Mas que façam essas sonecas, né? Que ela descanse. Então, é importante a gente pensar que sono também é saúde, né? Porque a gente está falando, a partir do momento que ele consegue descansar, a gente está falando de imunidade, a gente está falando de renovação celular, a gente está falando de crescimento, a gente está falando de aprendizagem. Né? Então, a partir do momento que essa criança consegue descansar, o corpinho dela reorganiza e recupera tudo isso para ela poder seguir aí, principalmente com relação ao aprendizado. Isso é muito importante. Então, esse descanso, né, que a criança precisa ter de acordo com a idade, é muito importante para ter uma boa noite de sono. Porque a criança que chega cansada, exausta para o sono noturno, ela vai demorar mais tempo para se acalmar para dormir, ela vai ter um sono muito mais agitado e, com certeza, muito mais despertados durante a noite. Outra coisa também, já ouvi muito, nas sonecas de dia, geralmente, continua fazendo. Se tiver que ligar aspirador, liga. Se o cachorro estiver latindo, deixa. Se tiver a casa na maior bagunça, deixa, porque tem que acostumar com o barulho. Depende muito da idade, né, Carol? Eu falo assim, que quando o bebê vai para casa, recém-nascido, acabou de nascer, né? E aí, assim, dentro... Que barulho ele tá acostumado dentro da barriga, dentro do útero, né? O corpo é muito barulhento, né? Então, às vezes, assim, a gente pensar que ele não conhece o silêncio, né? Então, ele sai de um mundo muito barulhento e, de repente, ele vai para casa aquele silêncio. Às vezes é incômodo para ele também, né? E é importante a gente trazer ruído, sim, né?
Porque o mundo é um lugar barulhento, né? Então, assim, às vezes você tem uma casa com condição de ter um pouquinho mais de paz, né? Mas é cachorro, é vizinha, é porta. Eu lá em casa é 5 cachorros, imagina. Mas ele também já estava acostumado. Já estava acostumada. Mas então, às vezes, o que ajuda muito, que eu gosto, é o ruído branco. Nossa, ruído branco salva a vida. Que é a chuva, a cachoeira, o liquidificador, batedeira, esses barulhos que a gente coloca no celular. Eu brinco que lá em casa choveu todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, no primeiro e segundo ano da minha filha. É uma delícia, porque, assim, porque uma delícia, abafa sons externos. Tem crianças que também são mais sensíveis a barulho, né? Então, a Maia, minha filha, qualquer barulhinho ela já despertava. Então, quando a gente liga o ruído branco, você abafa o som externo. Então, o cachorro latindo, o vizinho gritando, dá uma abafada e aí eles conseguem, facilita pro sono, né? É fantástico. Eu tô até lembrando uma vez, os 2 meninos mais velhos do Michel, imagina, um já era moço, o outro adolescente. E eles não são barulhentos, né? São quietos. Mas na hora de abrir porta, nenê, quando você tiver bebê, você vai abrir a porta. Você não pode fazer o barulho com a porta, porque Aí eu lembro Você muda até a respiração. Você muda, até na hora de pisar. E eu lembro o Michel falando pra ele, assim, cuidado com a porta. Eu lembro que o Pedro fez assim, você quer que eu seja o magneto? Só assim a porta abre. Porque, gente, criança... Dependendo do jeito que abrir, lá em casa, no banheiro, se o Theo estiver dormindo, hoje menos, mas trancou a porta do banheiro, ele escutava, acordou. Eu queria matar um que abria, que trancava aquela porta. Lá em casa a gente não dava descarga à noite. Deixa. Gente, é sério. É porque o neném, ele acorda, é uns barulhinhos que a gente fala. Eu sabia, fiz um teste uma semana, dava descarga, ela chorava. Chegou um momento que eu parei, não vai, ninguém dá descarga nessa casa à noite. Porque lá em casa era trancando o banheiro. Eu escutava eu falava assim, gente, eu vou matar quem tá trancando o banheiro. Eu falei, nossa, mas eu vou matar. Era ele chorar. Eu falei, olha... E, gente... E o ruído branco ajuda muito. Ajuda, porque ele abafa, né? Até hoje, às vezes, quando o Theo tá um pouco mais enjoado pra dormir, eu coloco o ruído branco. Que eu vejo que... Até hoje eu tenho uma música que eu coloco. Sempre que ela vai dormir, eu já deixo tocando. Até a gente fazer o ritual e dormir e tal. É a mesma música. Até às vezes ela fala, mamãe, põe a música do passarinho. Então, assim, é uma coisa que ajuda muito a associar, né? Principalmente para criança mais nova, né? Então, a criança já associa que aquela música é hora de se acalmar e de dormir. Então, acaba fazendo parte do processo, do ritual. A criança já começa a entender o horário de dormir, associando. E essa coisa do ritual é bacana que a Lívia falou, porque isso ajuda muito a criança a saber o que ela vai fazer. Criança precisa de rotina, né? Eu falo da previsão do que vai acontecer. Então, se ela janta, depois ela brinca um pouquinho, lê um livrinho, eu tô falando coisas aleatórias, vai tomar banho, depois dorme. Precisa ser nessa ordem, né? Para que ela tenha um sono de melhor qualidade, né, Lívia? É o que eu falei da segurança, né? Quando a gente trabalha com rotina, a gente trabalha com previsão, né? Quando a gente sabe o que vai acontecer, a gente tem segurança. Então, o que acontece? A criança se sentindo segura, ela consegue dormir melhor. Que eu falei, a criança precisa se sentir segura para ela poder realmente relaxar e se entregar, né? Então, a rotina e os rituais também acho que ajudam elas a se acalmarem e também traz essa segurança, porque a previsão, né? Ela sabe o que vai acontecer, né? E conforme vai passando, elas mesmas já vão fazendo as coisas, né? Elas pedem para jantar, termina o jantar, elas já querem tomar banho, termina o banho, sabe? Então, é claro que cada família tem uma dinâmica, Sim. né? Mas dentro dessa dinâmica com a rotina, a criança ela vai aprendendo. Outra coisa, telas pode atrapalhar no sono? Com certeza. Hoje já se sabe que a luz branca, né, ela inibe a produção de melatonina, né? Então, que é o hormônio que induz, né, e faz o soninho aí da criança. Então, antes de dormir, não é indicado o uso de telas, né? E dependendo da idade do seu filho, não é indicado, né? Exato. Em momento algum. Mas entender que se sua criança já pode, né, usar telas... eu gosto de 2 horas antes, né? Para poder realmente deixar que a melatonina consiga ir sendo secretada ali, para que a criança já consiga ir relaxando. E o escurinho vai ajudar a induzir o sono e manter o sono também. E é fundamental, viu? Porque às vezes tem-se aquilo, eu vou colocar para dar sono em frente da TV. Porque muita gente dorme, né? Em frente à TV. Hoje a gente tem o costume de ficar olhando no celular sem parar antes de dormir, mas
Se a gente vê também os adultos como lidam com o sono hoje, também é conturbado, né? Isso se deve a essas questões também. E é importante que a gente acostume as crianças, eu falo, da melhor forma saudável. Porque, como você falou, o sono infantil, ele rege a casa toda. Não tem como. Se a criança não dorme bem, ninguém vai dormir. Se você fala, vou, porque você não tem filho pequeno ainda, porque não vai. E... Algumas pessoas são abençoadas. Exatamente. Algumas pessoas Mas são encontrar, né? É raro. E a Lívia falou uma coisa no começo do nosso bate-papo, eu acho super importante. Crianças dormem de acordo com a sua idade. Então, às vezes a gente tem aquela falsa impressão, bebês vão dormir, eles acordam, né, Lívia, para mamar, o sono não é reto, não é aquele sono linear. Eles dormem muito, mas não linear, não é direto, tipo 12 horas vai dormir. Não, não vai. É muito difícil, né? Tem padrões e padrões, né? Mas a gente tem que partir do pressuposto que a gente tá falando, depende muito da maturidade da fisiologia. Então, não adianta um bebê, né, pequeno querer que ele durma igual uma criança de 2, 3 anos, né? Então, eles vão amadurecendo, né? Conforme eles vão amadurecendo, porque o sono não é só isso, não é só hormônio, né? Tem a questão do que ele viveu durante o dia, né? Muita frustração, muito cortisol, muito estresse. Essa criança brincou, gastou energia, essa criança se alimenta bem? Que tipo de alimento ela come? Né? Essa criança tá com as vitaminas ok? Essa criança toma alguma medicação? Né? A questão de relacionamento interpessoal, né? Dinâmica familiar, segurança, ela se sente segura, ela se sente acolhida. Então, assim, o sono, ele tem várias facetas, né? Então, dentro da consultoria, a gente busca, eu falo que é uma investigação, né? A gente busca avaliar tudo e tentar oferecer alguns caminhos e olhando para tudo isso, e o ambiente, né, que a gente estava falando também. Eu falo que eu defendo as crianças nesse sentido, porque eu não durmo em qualquer lugar. Você dorme em qualquer lugar? De jeito Ai, nenhum. não, vamos sair, leva a criança, bota um colchãozinho. Tá, tem que dormir? Tem, mas, gente, que coisa mais gostosa você poder dormir num lugar confortável, que é a sua cama, se tiver calor, se tiver um lugar fresquinho, com lençol, sabe? Então, assim, eu prezo muito pelo conforto das crianças poderem dormir em lugares confortáveis. Exige né? da criança o que a gente não faz, né? Infelizmente, ainda. Muitas pessoas. Lívia, mais alguma consideração que você gostaria de fazer sobre sono infantil? Eu acho que a gente desconstruir, né, a ideia de que as crianças, principalmente as pequenas, elas não vão dormir. Né? Eu chego com meu bebê recém-nascido, ele não dorme à noite, lógico, ele não sabe nem o que é noite, né? Então, assim, ele não vai dormir direto, ele vai acordar, é uma questão de sobrevivência, conforme vai passando, vai melhorando, pode parecer que não tem fim, né? Não tem fim, mas a consultoria do sono, ela pode te ajudar no sentido de organizar essa rotina, de organizar essa previsão, né? Trazer maior segurança, ela vai poder te ajudar também no sentido de pensar nas relações, a questão do apego, né? Com a sua criança, da família. Ela vai poder te ajudar também, uma coisa que é importante, o quarto do bebê, né? Tem gente que vai fazer o quarto do bebê, então enche a parede, enche de luz. Isso não vai contribuir com o sono, né? Então, a gente sempre também faz essa orientação, que tipo de lugar que ajuda mais essa criança a descansar. Quanto menor estímulo, melhor, né? Exato. Então, assim, a consultoria do sono, ela vai te trazer, sim, condições para que esse bebê ele possa ter uma noite de sono melhor, de qualidade, mas não estou dizendo que é mágica, que ele vai dormir. Não existe consultora de sono que trabalhe nesse sentido, né? São técnicas que a gente utiliza, são olhares, né? São orientações, mas não tem mágica, porque a gente está falando de ser humano, né? Se você quiser fazer algo além disso, mudar esse jeitinho, esse desenvolvimento do seu bebê, aí a gente está falando de uma outra coisa que eu particularmente já não acho respeitosa, né? Que a gente entra numa outra abordagem que não é legal, porque a gente começou no começo do nosso bate-papo falando, né? Que é o caso de deixar chorando. Eu acho que o acolhimento, o amor e a paciência são fundamentais em qualquer processo. E eu acho que o conhecimento, a informação e buscar ajuda, pessoas certas que possam te orientar em relação a isso, é sempre o caminho, né, Lívia? E a gente vai encerrando mais um bate-papo. A gente se fala no próximo episódio. Obrigada a todos.
Até mais. Tchau, tchau.